Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos fazer uma atividade no nosso livro de matemática muito legal, tá? Nós vamos fazer aqui um percurso que foi feito de acordo com as dicas que está dando aqui, ó. Ana saiu de casa e foi até a escola. Na volta, parou no parquinho para brincar e foi à padaria e à bicicletaria. Depois ela voltou para a casa de Ana. Então você vai pegar e vai fazer esse percurso. Vai começar da casa dela, depois ela vai para a escola, depois ela vai para o parquinho, tudo que ela fez. Primeiro você vai indo para onde que ela fez o percurso, tá bom? Aqui tem umas crianças brincando de massinhas, elas estão com os blocos fazendo os modelos em cima da massinha. Quando elas marcaram com os blocos, ficaram essas marcas aqui, que vocês já conhecem, essas formas, né? Que são as figuras geométricas planas, e elas são o quadrado, o círculo, o triângulo e o retângulo, tá? Nós estudamos os sólidos geométricos, né? Nós estudamos cilindro, paralelepípedo, pirâmide, o cubo, não foi? E hoje nós estamos vendo aqui uma revisão, porque vocês já viram isso também no pré, as figuras geométricas planas, tá bom? Então aqui você vai marcar, o bloco era um cubo. Qual a marca que ele deixou? Se você amassar esse cubo na massinha, qual a marca que ele vai deixar? Aí você vai marcar aqui. Um cubo com formato de retângulo, você vai marcar o retângulo. Um cubo com formato de cilindro, mas aqui em cima ele é um círculo, não é? Essa parte aqui que foi usada na massinha. E aqui nós temos o triângulo, aí você vai marcar, tá bom? Então aqui tem quadrado, círculo, triângulo e o retângulo. Faça um X no objeto que deixou cada marca na massa de modelar. Eles pegaram a massinha e amassaram aqui para fazer esse molde. Para fazer esse molde, qual o objeto que você tem que utilizar? Para fazer o molde do círculo, qual o objeto que você tem que utilizar? O molde do retângulo, qual o objeto que você tem que utilizar, tá bom? Aqui você vai ver um mosaico que o Pedro pintou e você vai responder as perguntas, tá bom? Você vai ver aqui, tem mais quadrado azul ou vermelho, quantos são os azuis, quantos são os vermelhos. Não precisa fazer esse mosaico no papel, não, tá bom? Porque nós vamos fazer outra atividade de recortar e colar e pintar mais aqui na frente. Então, vamos aqui. Assinale o objeto usado para cada contorno. As crianças estão contornando, não é? Igual nós fazemos com a nossa mão, né? Para fazer o desenho da nossa mão, estão contornando para fazer as formas de novo. Qual objeto que eles utilizaram para fazer o contorno? Aí você vai marcar. Muito fácil. Aqui, o João fez o contorno de uma figura com palitos, ó, do quadrado. Então, você vai pegar e vai contar cada figura que ele formou com os palitos e quantos palitos ele utilizou. Você vai contar aqui quantos palitos tem e vai escrever aqui na linha, tá bom? Aqui nós temos uma peça de Tangram, é um quebra-cabeça, tá bom? Bem legal, que dá para formar várias figuras. E ele foi criado na China há muitos anos, tá? Daqui a pouco eu vou ler aqui a história do Tangram para vocês. Então, vocês vão pintar essas peças da mesma cor do Tangram aqui em cima, tá bom? O Tangram surgiu há muito tempo, mas pouco se sabe a história dele. Há muitas lendas sobre a origem do Tangram. Uma delas conta que um jovem chinês estava em uma casa quando, de repente, uma telha quadrada caiu do telhado e se partiu. Então, ficou esses pedacinhos, né? O jovem teria começado a juntar as partes da telha quando percebeu que havia montado uma casa. Depois, usando a imaginação, mudou as peças de lugar e começou a criar muitas outras figuras. Foi assim que ele montou um gato e uma pessoa, por exemplo. Aqui, ó, ele pegou os pedacinhos, que é a mesma espécie de Tangram, tá? E montou uma pessoa, um gato, uma casa. Olha que legal.
Então ele juntou as peças e montou um menino chinês como ele. Que bom! Agora eu já tinha um amigo para brincar, tá? Então você vai lá atrás do seu livro, tem essa folhinha aqui, tá? Você vai recortar as peças e você vai formar alguma figura com essas peças, usando a sua imaginação, tá bom? Aí você vai colar em uma folha branca pra tia. Ou no seu caderno, tá bom? Melhor ainda se colar no seu caderno. Seu caderno está em casa, você pega e cola no seu caderno, tá bom? Aqui você vai desenhar o chapéu de 3 pontas. Aqui não tem aquela música? O meu chapéu tem 3 pontas, tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu. E esse chapéu tem 3 pontas, ó. 1, 2, 3. E tem o formato de qual figura que nós aprendemos, né? Tem o formato do triângulo. Você vai desenhar aqui também o seu chapéu de 3 pontas, tá bom? Aí aqui nós vamos observar, ó. Estes são os quadrados. Quantas pontas tem os quadrados, ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todos os quadrados têm 4 pontas. Todos os triângulos têm 3 pontas, ó, que é esse encontro aqui, tá bom? E todos os retângulos têm 4 pontas também. Essa parte aqui dessa linha, que não é a ponta, essas linhas aqui, ó, que formam a figura, são chamadas de lados, tá bom? Então, o quadrado tem 1, 2, 3, 4 lados. O triângulo tem 1, 2, 3. O retângulo tem 1, 2, 3, 4, igual ao quadrado. Aí você vai responder aqui, ó. Quantas pontas e quantos lados tem cada figura, tá? Aí você vai contar as pontas, depois vai contar os lados. Vai contar as pontas e os lados. Contar as pontas e os lados. Tá bom, meus amores? Um beijo. Fiquem com Deus.